Olá pessoal, professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula, vamos continuar a resolver integrais usando a técnica de integração por substituição trigonométrica. E aí no final do vídeo, vamos usar a técnica da substituição trigonométrica para deduzir as fórmulas da área do círculo e da elipse. Tá? Então primeiro vamos fazer um exercício aqui. Tá? Integral de raiz de 1 menos x2 sobre x2 dx. Então também eu tenho raiz de A2 menos x2 aqui. Se eu derivar o x2 dá 2x dx, está faltando o x para formar o du. Tá? Então nós vamos usar através dessa substituição. Eu tenho esse formato aqui no integrando. Tá? Raiz de A2 menos x2. Tá? Onde no A2 eu tenho 1. Tá? Logo o A vale 1. Tá? E a substituição, quando eu tenho raiz de A2 menos x2, é x igual a A vezes seno de θ. Como A é 1, vai ficar 1 vezes seno de θ, ou apenas seno de θ. Tá? E já derivando aqui o x, rachando o dx, dx vai ser derivada do seno cosseno de θ dθ. Tá? Então agora vamos substituir. Tá? Integral da raiz de 1 menos o x, que é seno de θ, então seno de θ ao quadrado, tá? Dividido por x ao quadrado, que é seno de θ ao quadrado, vezes dx, que é cosseno de θ dθ. Tá? Aqui vão elevar ao quadrado ali, tá? Vai ficar a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ, e aqui embaixo também seno ao quadrado de θ, vezes cosseno de θ dθ. Tá? E a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. Tá? Então fica a raiz de cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ, vezes cosseno de θ dθ. E a raiz de cosseno ao quadrado é cosseno. Tá? Então tem integral de cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ. E cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Então integral de cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. E nós sabemos que cosseno dividido por seno é a cotangente. E como eu tenho cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, é o mesmo que cosseno sobre seno tudo ao quadrado. Ou seja, é a cotangente ao quadrado. Então eu tenho integral de cotangente ao quadrado de θ dθ. Então nós vamos usar uma identidade trigonométrica, cossecante ao quadrado é igual a 1 mais cotangente ao quadrado. Então a cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado menos 1. Certo? E aqui vão separar integrais. Vou fazer integral da cossecante ao quadrado de θ dθ menos a integral de 1 dθ, ou só dθ. E a integral de cossecante ao quadrado é menos a cotangente de θ. E a integral de 1 dθ é θ mais c. Tá? Então fizemos o segundo passo aqui. O primeiro foi identificar aqui qual a substituição e os elementos. Substituímos e resolvemos a integral. Agora nós temos que voltar para a variável x. Tá? Então vamos tirar a ajuda lá do triângulo retângulo. Tá? Então daqui, começando aqui, x é seno de θ. Então o seno de θ é x. Só que eu coloquei sobre 1 para a gente relacionar lá com o cateto oposto pela hipotenusa ali. Tá? Então aqui, cateto oposto pela hipotenusa. Então o x é o cateto oposto aqui, que é o x. E a hipotenusa vale 1. Tá? Vale 1. Tá? E como a cotangente é cosseno dividido pelo seno, tá? Eu tenho que achar o cosseno. E o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então eu tenho que achar esse y aqui. Tá? Então usando Pitágoras, y2 mais x2 é 1 ao quadrado. Tá? y2 é 1 menos x2 e y é a raiz de 1 menos x2. Tá? Então eu tenho o cateto adjacente. Logo, cosseno de θ adjacente pela hipotenusa. Raiz de 1 menos x2 sobre 1. Ou seja, cosseno raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? E cotangente é cosseno sobre seno. Então, cotangente, raiz de 1 menos x2 dividido pelo seno lá, que é x. Tá? Então, achamos a cotangente. Agora o θ. Tá? Como o x é seno de θ, o θ vai ser o arco seno de x. Tá? Direto. Então, logo, resposta menos cotangente de θ, que é menos raiz de 1 menos x2 sobre x, menos o arco seno de x mais c. Barbadinha. Tá? Vamos agora achar a fórmula para calcular a área do círculo usando a integral por substituição trigonométrica. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos considerar uma circunferência de centro na origem, 0, 0 e raio R.
Tá? Então a circunferência com centro sempre na origem de qualquer raio. Tá? Então para essa circunferência o raio é constante. Então a equação dessa circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a R2. Tá? Bom, mas a equação da circunferência não é uma função, porque como o cálculo da área, né, eu sempre vou calcular pela integral de uma função. Então eu tenho que transformar isso aqui em função. Então o primeiro passo nós vamos isolar o y aqui. Tá? Então o x2 vai diminuir lá, eu vou tirar a raiz. Então vai ficar y igual a mais ou menos a raiz de R2 menos x2. Vai ficar mais ou menos. Tá? Só que y igual a mais ou menos a raiz de R2 menos x2 não é função. Tá? Porque veja aqui na circunferência, ó, tá? A parte do positivo, mais raiz de R2 menos x2, essa parte aqui da metade da circunferência em verde aqui, ó, tá? É onde o y vai ser positivo. E o negativo é a parte de baixo aqui, ó, tá? Então eu separei aqui, ó, positivo e do negativo. Tá? Então não posso pegar os dois juntos aqui mais ou menos, porque se eu tiver um x aqui e substituir lá, daí vai dar um positivo e um negativo. Em função, para cada x só pode ter um valor, não pode ter dois. Então a gente escolhe ou a parte de cima ou a de baixo para calcular a área, tá? Dentro da integral. Tá? Então aqui para não pegar esse menos eu vou pegar a parte de cima. Então vou pegar y igual a raiz de R2 menos x2. Tá? Toda essa parte aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho duas opções. Eu posso calcular a integral de menos r até r, daí vou calcular a área da metade da circunferência, daí eu multiplico por 2. Ou pegar e fazer a integral de 0 até r, daí vou calcular a área dessa região, 1/4 da circunferência, e multiplicar por 4. Tá? Então aqui nós vamos pegar de 0 a r, tá? Porque daí o 0 aqui fica mais fácil para calcular depois. Tá? Então a área, né, vai ser dado pela integral de a até b da função vezes dx. Tá? Então a área vai ser 4 vezes a integral de 0 a r, ó, de 0 a r, dessa função aqui, ó, raiz de r2 menos x2 dx. Tá? Então essa aqui é que vem a substituição, ó, raiz de r2 menos x2, o r é como se fosse o a aqui. Tá? Aqui eu não consigo du, porque a derivada aqui vai ficar, a derivada de r2 é 0, que é uma constante. E aqui vai ficar menos 2x dx, e está faltando x. Então eu vou usar essa relação. Isso aqui está me dando a relação da raiz de a2 menos x2, onde o a2 é o r2. Logo o a aqui é o r. Ó, tá? E a relação que a gente substitui aqui é r seno de θ, ou seja, a vezes seno de θ. E como a é o r, fica r seno de θ. Tá? Então essa é a relação trigonométrica, eu vou substituir no x. E o dx vai ser a derivada. Então, a derivada do seno é cosseno. Então, r cosseno θ dθ. Tá? Mas tem mais um detalhe aqui agora. Ó. Como a gente vai... Agora a gente está calculando uma integral definida. Até agora nós vimos calculando integral indefinida. E como aqui ela é definida, aqui eu estou mudando, né, a variável de integração, vai mudar os intervalos de integração, porque o 0 e o r são para a variável x, aqui no eixo x, ó, de 0 a r, tá? para x. Mas como agora eu vou substituir lá, eu vou usar ângulo, o arco θ aqui, então eu tenho que saber para cada um desses valores quanto vale o θ. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. Então vou pegar aqui para esse valor aqui, né, o extremo inferior. Se x é 0, então eu vou substituir aqui o x por 0. Então vai ficar r seno θ igual a 0. Então seno θ é 0 dividido por r. Passo r a dividir. Então seno θ é 0. Então qual é o ângulo cujo seno é 0? Né? É o 0, é o próprio 0. Porque seno de 0 é 0. Tá? Então logo quando o x é 0, o θ também é 0. Então aqui não vai mudar. Agora vamos pegar quando o x é r, ó, por extremo superior. Então vamos pegar, se o x é r, então r seno θ é r. Ó. R seno θ é o x. Tá? Passo r a dividir, seno θ é r dividido por r. Seno θ é 1. Então qual é o ângulo cujo seno é 1 no primeiro quadrante? Né? É o π sobre 2, ou 90 graus. Tá? A gente não pode usar 90 graus aqui, tem que usar o π sobre 2, tem que ser em radiano. Tá? Então, quando x é r, quando é r, o θ é π sobre 2. Então, quando eu substituir o x aqui por r seno θ e o dx por r cosseno θ dθ, lá no intervalo eu vou substituir
O 0 vai continuar 0, só que o R eu vou substituir por π sobre 2, certo? Então trazendo para cá a nossa equação para substituir, ó, então vai ficar a área igual a 4 vezes, né? 4 vezes, porque vai ser 4 vezes essa região aqui, integral de 0 a π sobre 2, né? Como eu disse, vai substituir raiz de R2, x ao quadrado. Então, R seno de θ ao quadrado. E o dx é R cosseno θ de θ. Tá? Elevando ao quadrado aqui, ó, vai ficar 4, integral de 0 a π sobre 2, R2, aqui R ao quadrado, seno ao quadrado de θ. E R cosseno θ de θ. Tá? Aqui vai colocar o R2 em evidência, ó. Tá? Então, colocando em evidência R2, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. Porque eu vou dividir cada um desse aqui por R2. Então, aqui vai ficar 1 e lá vai ficar seno ao quadrado de θ. Tá? E essa raiz de R2 pode cair para fora. E 1 menos seno ao quadrado de θ, a gente sabe que é cosseno ao quadrado de θ. Tá? Então, ó, o R2 caiu para fora da integral. Tá? Eu tirei a raiz do R2, ficou R, né, para fora do radical. E 1 menos seno ao quadrado ficou cosseno ao quadrado de θ. E aqui R cosseno θ, eu repeti aqui embaixo. Tá? Agora veja que eu tenho esse R vezes esse R aqui. E a raiz de cosseno ao quadrado é cosseno. E cosseno vezes cosseno aqui dá cosseno ao quadrado. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 4R2, porque esse R vezes R, que dá R2 é uma constante, vai cair para fora da integral junto com 4. E repetindo aqui, ó, raiz de cosseno ao quadrado é cosseno, e cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Tá? De 0 a π sobre 2. E agora a gente tem uma integral de uma potência trigonométrica, de cosseno ao quadrado de θ, que a gente já fez várias vezes. Tá? Então a gente vai substituir o cosseno ao quadrado de θ por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. De 0 a π sobre 2. Tá? Então isso aqui vai ficar, né, esse 1 meio aqui vai passar para fora aqui, né? O 2 é denominador comum, vai ficar 4R2 sobre 2. Integral de 0 a π sobre 2 de 1 mais cosseno de 2θ de θ. Tá? Então aqui, calculando a integral de cada um, a integral de 1 de θ é θ, e aqui o cosseno de 2θ é 1 meio seno de 2θ. Né? A gente já fez várias integrais dessa aqui, porque aqui é cosseno de u, o du vai ser 2θ, então eu tenho que multiplicar por 1 meio. Certo? Então agora eu vou substituir primeiro o π sobre 2, depois o 0. Então vai ficar 4R2 dividido por 2 dá 2R2. Então o θ é π sobre 2, ó, mais 1 meio seno de 2 vezes o θ, que é π sobre 2, menos, tá? Agora substitui de novo, 2R2 e o 0, né? 0 mais 1 meio seno de 2 vezes 0. Tá? Então a área, tá? Aqui fica 2R2, que multiplica π sobre 2, aqui vai ficar, simplifico 2, aqui vai ficar seno de π, e seno de π é 0, e 0 vezes 1 meio é 0. Tá? Então vai ficar 2R2 vezes π, e 2R2 vezes 0 dá 0. E aqui vai dar 0, ó, tá? Porque aqui, ó, seno de 2 vezes 0, seno de 0 é 0, 0 vezes 1 meio é 0, 0 mais 0 é 0, e 0 vezes 2R2 é 0. Tá? Então agora aqui simplifico 2 com 2, vai ficar R2 vezes π, ou seja, πr2. Tá? Então é daí que vem a área, que é πr2. Tá? Agora vamos ver a área da elipse. Tá? Então vamos considerar uma elipse de centro na origem, 0, 0, e eixo maior no eixo x. Tá? A equação da elipse é x ao quadrado sobre A2 mais y ao quadrado sobre B2 igual a 1. Como o eixo maior é em x, então esse A aqui vai ser o semi-eixo maior e o B é o menor. Tá? Então eu tenho que ter uma equação, que nem é na circunferência. Então eu vou isolar o y2 aqui. Ó. Então primeiro eu vou deixar y2 sobre B2 igual a 1 menos x2 sobre A2. Tá? Então y2 sobre B2, tiro o mínimo aqui. Tá? O mínimo é A2. A2 dividido por 1 aqui embaixo é A2, vezes 1 fica A2. A2 dividido por A2 é 1, vezes x2 dá x2. Tá? Agora o B2 vai passar a multiplicar. Tá? Então y2 é igual a B2, que multiplica A2 menos x2 sobre A2. Tá? Ou seja, y2
eu passei, agora vou passar esse A2 aqui para fora, aqui, ó, fica B2 sobre A2, que multiplica A2 menos X2. E o Y vai ser mais ou menos a raiz de tudo isso aqui. Tá? Ou seja, a raiz de B2 sobre A2 é B sobre A. E a raiz de A2 menos X2 fica indicado. Tá? E mais ou menos. Tá? Então a nossa elipse aqui, ó, tipo a circunferência. Só que a elipse, né, ela é uma circunferência achatada, vamos assim dizer. Porque aqui, ó, aqui é o A, é o semi-eixo maior, e aqui é o B, semi-eixo menor. Tá? Então veja que se o A for igual ao B, eu tenho uma circunferência. Tá? Então essa parte de cima aqui é o lado positivo, ó, B sobre A, raiz de A2 menos X2. E aqui é o negativo. Tá? Então nós vamos pegar 1/4 da elipse aqui também, como a gente fez na circunferência, de 0 até A. Tá? E vamos pegar essa parte aqui. Tá? Então a área vai ser a integral dessa função aqui, né, de 0 até A. E vou multiplicar por 4. Então vai ficar 4 integral de 0 até A de B sobre A, raiz de A2 menos X2 dx. Tá? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho raiz de A2 menos X2. Ó. A raiz de A2 menos X2. Tá? E X vai ser A vezes seno de θ. Tá? O A fica o A agora aqui. Tá? E dx vai ser A cosseno de θ, a derivada do seno. Tá? Que nem na circunferência, como eu vou substituir o x, tá, por expressões em função de θ, vai mudar o extremo de integração. Tá? Então vamos ver, se x é 0, vamos substituir aqui, eu tenho A seno θ igual a 0, seno θ 0 dividido por A, então seno de θ é 0. Então qual é o ângulo cujo seno é 0? Né? É 0 também, então θ é 0. Então aqui não vai mudar. Agora se o x é A, tá? Se o x é A seno θ igual a A. Aí passa esse A aqui a dividir, seno de θ é A dividido por A. Seno de θ é 1. Então que nem na circunferência, o ângulo cujo seno é 1 é π sobre 2. Primeiro quadrante, né? Ou 90 graus. Então quando o x é A, ó, quando o x é A lá em cima, vai ser π sobre 2. Tá? Então, ó, trazendo para cá a nossa integral aqui, né? E agora substituindo ali, a área vai ser igual a 4, esse B sobre A é constante, passei para fora aqui, ó, então ficou 4B sobre A, integral de 0 a π sobre 2, né? Raiz de A2 menos o x aqui, ó, que é A seno θ, ó, A seno θ ao quadrado, e o dx que é A cosseno θ dθ. Tá? Elevando ao quadrado ali dentro, 4B sobre A, integral 0 a π sobre 2, A2, e aqui elevando cada um, A2 seno ao quadrado de θ, e a raiz, A cosseno θ dθ. Aqui coloco o A2 em evidência, vejo que é tudo parecido, né, que a gente já fez. Então, a área 4B sobre A, tá, colocando o A2 em evidência, fica A2 que multiplica 1 menos seno ao quadrado, e A cosseno de θ. Tá? Aqui vou tirar a raiz do A2, vai ficar A fora do radical, isso aqui 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Tá? Então fica 4B sobre A, integral de 0 a π sobre 2. Tá? E esse A2 passa para fora, fica A, raiz de cosseno ao quadrado de θ, A cosseno de θ dθ. Tá? E a raiz de cosseno ao quadrado é cosseno, vezes cosseno da cosseno ao quadrado. E A vezes A aqui é A ao quadrado. Tá? Então aqui vai ficar, ó, 4B sobre A vezes A ao quadrado, que passa para fora, integral de 0 a π sobre 2 de cosseno ao quadrado de θ. De novo, cosseno ao quadrado de θ. Está se repetindo. Aqui, ó, 4B sobre A vezes A2, vai simplificar A2 com A, fica 4AB. Tá? Integral de 0 a π sobre 2, e substituindo o cosseno ao quadrado de θ por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Tá? Esse 2 aqui pode cair para fora, né? Então vai ficar 4AB dividido por 2, integral de 1 mais cosseno de 2θ dθ. E calculando a integral aqui de cada um, né? Então aqui vai ficar 4AB dividido por 2, fica 2AB. Integral de 1 é θ, integral de cosseno de 2θ é 1 meio seno de 2θ. Né? Já caiu várias vezes isso aqui, de 0 a π sobre 2. Então vamos substituir o π sobre 2 do zero. Então fica 2AB, π sobre 2 no θ, mais 1 meio seno de 2 vezes π sobre 2, menos, né, 2AB de novo aqui, 0 mais 1 meio seno de 2 vezes 0, substituindo aqui.
Tá? Aqui, ó, aqui vai dar 0, seno de 0 é 0, vezes o meio é 0, aqui vai dar 0 vezes 2AB, aqui vai anular. Tá? Então aqui vai ficar área igual a 2AB vezes π sobre 2. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, seno 2π dividido por 2 aqui, simplifica o 2, vai dar π. E seno de π é 0, então isso aqui é 0. 0 mais π sobre 2 fica π sobre 2. Então fica 2AB vezes π sobre 2, e mais o 0 de lá. Tá? E simplifica o 2 com 2 aqui. Tá? Então vai ficar a área igual a π vezes AB. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like e deixe o seu comentário.